Oi. Queridos, a paz do Senhor uma vez mais. Convido os presentes e os que estão no seu lar para que abram as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós iniciamos na semana passada esse texto, fazendo um pequeno apanhado sobre esse tema. E hoje queremos, com a graça de Deus, entrar propriamente no texto, no versículo, para juntos compartilharmos. Eu queria ler com os irmãos a primeira seção deste capítulo, que é do versículo 1 ao versículo 3. E vamos compartilhar essa primeira seção. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, amados? O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele tem uma árdua missão, pois Paulo está se dirigindo a um povo, naturalmente na sua esmagadora maioria, de gentios. Essa ideia, ou essa nomenclatura gentil e não judeu, naturalmente era uma distinção que havia entre o povo judeu. Todo aquele que não era de naturalidade judia era tratado como gentil, independentemente de qual nação pudesse compor. Essa pessoa era tratada como gentia, uma pessoa gentílica ou gentil. Então, aos judeus havia essa expressão, né? O judeu que tem raízes e genealogia dentro do judaísmo, naturalmente com base no pai deles, né? O pai do judaísmo, o pai dos hebreus, que era Abraão, né? que é Abraão. Mas entre os judeus, o tratamento para os gentios, independentemente de qual fosse a nacionalidade, era essa nomenclatura, gentílica. E aí, quando nós olhamos para essa carta de Paulo à igreja de Coríntios, e detalhe, Paulo, ele é o missionário que mais pregou para as nações. Paulo pregou em várias nações, e Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo é o apóstolo que prega para várias nações, e ele vai tratar com essas nações de uma forma, com uma autoridade extraordinária. Mas há alguns problemas, e aqui no capítulo 12 nós vamos observar um dos problemas que Paulo enfrenta. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre deuses, o número de deuses que há, ou que havia, né, entre aqueles que adoravam a seus deuses. E aí Paulo apresenta Cristo como o único e verdadeiro Deus, o supremo e soberano. Mas independentemente de Paulo trazer Cristo como o Deus desconhecido, ou o Deus que está acima de todos os deuses, não é? Essa ideia da espiritualidade de deuses ainda não é descartada do dia a dia, da vivência, da mentalidade dos gentios que estavam ali em Coríntios. Você lembra que no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre a carnalidade. Não pude vos falar espirituais, mas não pude falar-vos como a filhos espirituais, mas como a carnais. E aí ele vai expor porque a carnalidade está entre eles, porque há dissensão, porque há inveja, porque há contenda. Essa ideia de não espiritual, não vos pude falar como a espirituais, está ligada diretamente a esse fator. O fator de que havia um número muito grande
de pessoas que adoravam de fato a deuses estranhos. E aqui permita-me dizer aos irmãos que nos dias atuais nós precisamos tratar o que é espiritual e o que é misticismo. Porque às vezes as pessoas querem tratar o espiritual com coisas místicas. E o espiritual, aquilo que revela a glória de Deus, não tem relação com o misticismo. Mas dentro das igrejas o misticismo é algo muito forte. Infelizmente, esse reingresso, essa volta do Velho Testamento para os dias atuais, traz um pano de fundo místico muito grande. Trazer de volta a arca para dentro da igreja, trazer de volta o candelabro para dentro da igreja, trazer de volta para dentro da igreja símbolos que eram tratados no Velho Testamento e que foram de fato tratados com ar que deve ser tratado, com a qualidade e a forma como deve ser tratado, porque eles representavam efetivamente aquilo que apontava para Cristo, tinha um simbolismo. Havia ali uma representação simbólica da glória de Cristo no templo. Mas Cristo, irmãos, Ele cumpriu toda a lei. E cumprindo Ele toda a lei, não se faz mais necessário que nós venhamos trazer para dentro da igreja os símbolos que Ele mesmo já cumpriu nele mesmo, que Ele mesmo já destituiu por Ele ser o símbolo máximo da graça, da glória, do favor e da presença de Deus. Então, quando você vê uma igreja resgatando ou trazendo de volta para dentro do templo a arca, trazendo de volta o candelabro, trazendo de volta para dentro do templo o incenso, trazendo de volta símbolos que eram usados no templo, no tabernáculo, no Velho Testamento, o que está por trás daqui dali é um conteúdo místico. E esse misticismo que vem trazendo através disso aí, produz uma falsa espiritualidade. Repito, uma falsa espiritualidade. E é muito sério isso, sabe por que é sério? Porque às vezes a gente está achando que está vivendo a espiritualidade, aquilo que Deus tem para nós, e na verdade não estamos vivendo coisa nenhuma de espiritualidade. Você percebe que nos dias de hoje, as igrejas neopentecostais, elas produziram um contexto de que a experiência vale mais do que a palavra? A experiência vale mais do que a palavra. Se a palavra está dizendo algo, mas a minha experiência diz algo contrário, eu prefiro ficar com a minha experiência do que com a palavra. E isso é um perigo. Sabe por que é um perigo? Porque a palavra nunca deve ser substituída. Pois não se trata aqui da palavra de alguém qualquer, ou de alguma pessoa de forma que se destaca entre as demais, como sendo superior ou melhor do que qualquer outra. Não. Aqui, quem escreveu foram 40 homens. Esses 40, entre homens e mulheres que escreveram esse texto sagrado, não escreveram, mesmo que fosse escrito a punho, mas não foi algo que criou-se a partir da vontade humana deles. Foi algo inspirado. Foi o Espírito Santo de Deus que deu a eles. Foi o Espírito Santo que concedeu a eles esta palavra. E ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela não tem partes que é Deus e outras partes que não é Deus. Não, tudo que nela é a palavra de Deus. Paulo vai combater aqui nesses 3 versículos iniciais do capítulo 12 a falsa espiritualidade que havia entre a igreja de Corinto. A falsa espiritualidade que havia entre a igreja de Coríntios. E nos dias de hoje, nós precisamos ter uma cautela. E aqui, por gentileza, não entenda que eu sou contrário à ação do Espírito Santo. Ao contrário,
Eu amo ver o agir de Deus. O clima é outro, a atmosfera é outra. Quando Deus visita a casa, quando Deus usa os seus servos, os seus ungidos, aqueles que Ele levantou para usar, o clima, o ambiente é outro. Mas uma coisa é Deus usar, e outra coisa é eu viver uma falsa espiritualidade. O que os irmãos de Coríntios enfrentaram foi um misticismo que imperava ou queria entrar dentro da igreja de Coríntios, mistificando ou criando um ambiente místico em relação aos dons espirituais, e dando à experiência maior autoridade do que o próprio Cristo. Entenda aqui, eu não posso tratar a minha experiência espiritual como um fator superior à palavra de Deus. Deus pode se revelar a mim, Deus pode se revelar a você, Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você, amém. Mas não esqueça, a maior autoridade é a palavra. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, sobre sobre o ofício da profecia, em 1 Coríntios 14 ele vai tratar sobre dois dons: o dom da profecia e o dom que ele vai tratar com a igreja de Corinto sobre línguas. E ele vai falar sobre profecia. Ele vai dizer o seguinte: a profecia ela tem que exortar, edificar e consolar. Então toda e qualquer profecia precisa cumprir esse princípio. Só que o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios? Os irmãos da igreja de Coríntios, que vieram de religiões diversas, que adoravam deuses estranhos, que adoravam deuses pagãos, que adoravam religiões, e que essas religiões, essas formas de relacionamento com seus deuses, se dava pelo misticismo da espiritualidade, como manifestações. E essas manifestações nessas religiões eram muito semelhantes a manifestações diabólicas. E isso é muito sério. Olha, irmãos, se você agora tem que ter estrutura, viu? O que eu estou falando aqui tem que ter estrutura de entender o que eu vou falar. Se você der uma paradinha para assistir um culto neopentecostal, e você for ver um vídeo de um centro de macumba, pouco muda. Eu não estou generalizando não, mas tem reuniões de igrejas neopentecostais que não se difere de reuniões em centro de macumba, onde o diabo baixa lá, toma a vida de uma pessoa, sai rodando no meio das outras, possessa de demônio, e aquele rodopiado ali, onde vai passando, vai derrubando as pessoas, como se fosse um momento de grande relevância espiritual, em que aquela entidade está tomando a vida de todos que estão ali dentro. Aí você vai numa reunião neopentecostal, onde a Bíblia foi descartada a quarto, quinto plano, e onde o que vale é a experiência, entre aspas eu falo, espiritual, e você não vê muita diferença. Você não vê muita diferença. E é aí onde a gente tem que ter um cuidado muito grande, sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui é de Bíblia. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. A minha experiência está subordinada à palavra. Não é a minha experiência superior à palavra. Eu não posso chegar aqui e dizer: irmão, Deus me deu uma revelação, e a revelação é assim, assim, assim. E quando a gente for fazer o levantar dessa revelação, o que tem nela é tudo que a Bíblia condena. Então, logo, essa e qualquer revelação que vá contra a palavra de Deus deve ser
descartada. Por quê? Porque a soberania da palavra. Por quê? Porque a palavra está em primeiro lugar. Por quê? Porque a palavra governa. Por quê? Porque a palavra rege. Por quê? Porque a palavra é única. Por quê? Porque a palavra tem toda a autoridade. E eu não posso tratar a palavra com menor valor do que ela tem. Mas pastor, eu fui num culto ali do manto. Um culto de um manto, olha, o manto foi tão manto que foi uma coisa extraordinária. Digo e repito, eu sou crente que creio na palavra de Deus e creio no agir do Espírito Santo. Creio que Deus levanta seus profetas, como já levantou várias vezes aqui. As irmãs que estavam no culto segunda-feira aqui viu o quanto Deus operou aqui. O quanto Deus agiu. E se eu fosse um pastor que não cresce no agir do Espírito Santo de Deus, certamente eu não permitiria que que houvesse um culto com aquele grau de intimidade, profundidade e de ação do Espírito Santo. Eu creio que Deus fala através dos seus profetas. Eu creio que Deus age através dos seus ungidos. Mas não venha colocar sua experiência pessoal num grau de superioridade da palavra. Sabe por quê? Porque isso Paulo já condenava. E como pastor da igreja eu não posso fazer diferente. Se eu quero que a igreja esteja andando à luz da palavra, se eu quero que a igreja ande de conformidade à palavra, eu já vi muitos líderes, irmãos, homens que eram sérios, que trocaram certo pelo que está dando certo. Escuta isso aqui. O certo pelo que está dando certo. Só que o que está dando certo, nem todas as vezes o que está dando certo é o certo. Não, mas faz aquele jeito ali porque está dando certo. Mas aquele jeito ali é o que a Bíblia diz. Mas está dando certo. Mas é o que a Bíblia diz. Mas está dando certo. Mas mais uma vez eu digo, é o que a Bíblia diz? Não. Então se a Bíblia não diz, irmão, pode até dar certo, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas está dando certo ali em fulano, está dando certo ali em Beltrano, está dando certo ali em Cicrano, porque o Senhor não faz aqui também? Porque aqui a gente anda pela palavra. Aqui a gente anda pela palavra, não é a minha, não é a sua, não é a experiência de alguém em particular que vai determinar os passos da igreja. Quem determina os passos da igreja é a palavra de Deus. E no dia que a experiência for superior à palavra, então eu falhei na minha chamada. Paulo vai combater isso aqui de forma veemente. Ele faz a distinção entre experiências espirituais, entre aspas, a palavra espiritual, e aquilo que de fato é espiritual. Como eu disse no começo, não é fácil você pregar para um grupo de pessoas que veio de várias religiões, porque ela traz consigo a experiência que ela teve ali. Imagina você reúne aqui pessoas do candomblé, do espiritismo, do budismo, do catolicismo, de outras religiões. Cada uma vem trazendo consigo alguma experiência que teve ali daquela religião. E aí para você canalizar todo mundo para uma única fé, um único credo, uma única forma de tratar o seu relacionamento com Deus, não é fácil. Basicamente é o que Paulo enfrentou. Lembre que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde havia pessoas que vinham de várias cidades e regiões, e ali era um lugar também de comercializar, por se tratar de uma cidade portuária. Para aquela época toda a cidade portuária era uma cidade onde havia a passagem, o trânsito de muita gente de várias nações, e traziam consigo também os seus deuses.
Então, o número de deuses, o capítulo 8 de Coríntios vai tratar sobre esses deuses. O número de deuses que havia dentro da cidade de Coríntios era muito grande. E Paulo traz o único e verdadeiro Deus. Mas o fato de Paulo ter granjeado vidas para Cristo ali, pessoas oriundas de várias religiões, não anulou a necessidade de Paulo enxergar que havia um pseudo-espiritualismo, uma forma espiritual das pessoas enxergarem o agir de Deus, que não se alinhava com o que a Bíblia Sagrada, ou com a doutrina que os apóstolos estavam trazendo para aquela igreja, particularmente o apóstolo Paulo. Então Paulo primeiro diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Qual é a ignorância que havia aqui? Não diferente da ignorância de 1 Coríntios capítulo 3. Qual era a ignorância que havia em 1 Coríntios capítulo 3? Que a ignorância que havia ali era que aqueles irmãos estavam vivendo a carnalidade e não vivendo a espiritualidade. Porque não sois espirituais, mas sois carnais. Não vos pude tratar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos vos criei, e não como espirituais. Qual a ideia que Paulo está tendo aqui? A ignorância que havia na igreja de Coríntios era a ignorância de pessoas que não entendiam o verdadeiro fator dos dons espirituais e mistificava ou transformava. João, me dá esse outro microfone aí, por gentileza. Mistificava ou transformava esse lado da espiritualidade ou da manifestação dos dons espirituais como um fator de oportunidade para da evasão à sua pseudo-espiritualidade. Escuta aqui, preste bem atenção. Quando Paulo trata isso aqui como ignorância, Paulo não está sendo incrédulo a manifestação dos dons espirituais, não, viu? Porque tem pessoas na sua pequena forma de enxergar, na sua limitação e até mesmo na sua forma de visão limitada mesmo. Eu ia usar outra expressão, mas é uma expressão muito forte. Eu vou usar essa expressão, visão limitada. Pode considerar que essa expressão de ignorância dá aquela conotação de alguém que não é espiritual, que não dá evasão ao Espírito Santo, que não dá liberdade ao Espírito Santo. Ao contrário, Paulo era um homem muito espiritual, mas ele queria combater aqui a falsa espiritualidade. Irmãos, nos dias de hoje, nós estamos vivendo essa falsa espiritualidade. O que tem de igrejas aí, que o misticismo está dentro delas, que o comportamento errado de tratar os dons espirituais passeia dentro dela, que a forma errada de lidar com aquilo que é espiritual, dando muitas das vezes essa conotação de que a espiritualidade ou a manifestação do Espírito Santo tem que ser superior ao domínio e governo da palavra de Deus. Primeiro Paulo vai dizer que o Espírito é sujeito ao profeta. Então eu não posso pegar a minha espiritualidade, rasgar a Bíblia Sagrada e dizer: a minha espiritualidade agora vai reger os nossos atos. Não posso. Paulo está combatendo isso. E digo e repito, há muitos lugares por aí, igrejas, eu não estou falando de outros lugares, não, estou falando de igrejas nomeadas como neopentecostais. O que é neopentecostal? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. A Igreja Brasil para Cristo é uma igreja pentecostal. A Igreja Deus é Amor é uma igreja pentecostal. A igreja, algumas igrejas que nasceram, né, nesses últimos 100 anos aí, são igrejas pentecostais. Existem igrejas tradicionais onde Deus também age, mas ali há uma doutrinação, de certa forma,
tratando os dons espirituais como algo que já não mais há evasão, não há mais liberdade, respeitamos essas doutrinas, mas para as igrejas neopentecostais, que a palavra neo é novo Pentecoste, a forma como elas lidam com os dons espirituais, com o Espírito Santo, irmãos, é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque eles colocam a experiência em um grau de superioridade da palavra. A minha experiência é superior à palavra. Não, mas porque Deus me mostrou. Não, mas porque Deus me revelou. Deus revela, Deus mostra. Deus fala, Deus cumpre. Mas tudo que Deus mostrar, tudo que Deus revelar, tudo que Deus falar, passa pelo crivo da palavra. Passa pelo crivo da palavra. Em igrejas neopentecostais, sabe o que acontece? A evasão ou o espaço dado à manifestação dessa pseudo-espiritualidade toma lugar da palavra. Então, as pessoas não creem mais que Deus fala na palavra. O culto está tão frio hoje. O culto só é quente quando alguém levanta e diz: assim diz o Senhor. Ué, e Deus não fala pela palavra, não? É preciso que alguém se levante e diga: assim diz o Senhor, para Deus falar comigo e contigo? Esses dias eu recebi uma pessoa aqui na igreja, conversou comigo e minha esposa, e dizendo: meu esposo faz algum tempo que vem aqui na igreja, e disse para mim: toda vez que eu vou na igreja eu não consigo ouvir a palavra, mas domingo agora eu fui para o culto com a minha esposa, ela dizendo com o esposo, né? E o esposo disse para ela: filha, hoje Deus falou comigo pela palavra, entrou no ouvido e desceu para o coração. Foi a primeira vez, ela disse: pastor, faz quase um ano que ele vem para o culto. Foi a primeira vez que a palavra entrou no ouvido e desceu no coração. Deus falou ou não falou? Porque Deus fala pela palavra. Mas em alguns lugares é necessário que alguém se levante para dizer: assim diz o Senhor, para que todo mundo diga: eita, hoje Deus está na casa. Deus está na casa, irmãos, todas as vezes que a igreja se reúne. Sabe por quê? A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar com o propósito de adorar a Deus, Ele está presente. Sabe por quê? Porque os olhos dele estão atentos à oração deste lugar, porque os ouvidos dele estão atentos à oração deste lugar, porque este lugar foi consagrado ao Senhor e santificado a Deus. Então Ele está atento à adoração e ao culto que entregamos a Ele neste lugar. Entenda que eu não sou contra, ao contrário, eu gosto, eu amo quando Deus também usa alguém em profecia. Há 2 domingos atrás Deus usou um profeta aqui para mim no púlpito da igreja. Eu não repreendi o profeta e nem repreenderei, porque eu creio que Deus usa os seus profetas. Se o profeta falar algo que a Bíblia não fala, o profeta vai ter com Deus. Se o profeta falar algo que Deus não mandou falar, a profecia não se cumprirá. Agora, quando o profeta fala com a ordem de Deus e está baseado na Bíblia, certamente Deus cumprirá. Agora, eu não posso dar o grau de espiritualidade da igreja baseado quando alguém se levanta para falar em nome de Deus. Não, o culto só é espiritual se alguém se levantar e disser: assim diz o Senhor. Deixa eu lhe dizer, todas as vezes que a igreja se reúne, o culto é espiritual. Se abrir a Bíblia, Deus fala com você. Se abrir a Bíblia, Deus fala comigo. Se abrir a Bíblia, Deus fala com a igreja. Aí muitos dizem: Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia: ai, Deus hoje está demorando para falar comigo. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, ande na Bíblia, se alimente da palavra. Deus vai falar com você todo dia pela palavra. Agora, porque nós vivemos uma geração de pessoas que descartam a Bíblia, supervaloriza o profeta e menospreza a palavra.
Paulo vai tratar no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, sobre essas questões dos dons, dando ênfase no capítulo 14 sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Porém, ele não vai considerar que nenhum dom é superior ao outro, e que a palavra é soberana sobre todos. Então abra os seus olhos, porque no versículo 1, o desejo de Paulo e o nosso desejo hoje é que você não seja ignorante acerca dos dons espirituais. Não trate com ignorância. Ignorância é o não conhecimento. Ignorância é a incapacidade de interpretar aquilo que está acontecendo. Em alguns momentos Paulo fala sobre ignorância. No capítulo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando ele vai falar sobre arrebatamento, sobre aqueles que morreram em Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca daqueles que dormem no Senhor. Fala da morte. Então essa expressão ignorância por Paulo não é uma expressão fora do contexto. Não é uma expressão fora da rotina de Paulo. Paulo, alguém pode dizer ignorante, essa ignorância, essa expressão é muito forte, pode dar a conotação de que Paulo era um homem bruto, Paulo era um homem de palavras pesadas. Irmãos, quando Paulo está nos advertindo aqui para que não sejamos ignorantes, Paulo está expressando o amor dele pela igreja. Porque a pior coisa que pode haver, sabe o que é? É você andar feito um cego, tendo olhos, mas não ver. É você viver em um contexto, em um ambiente onde você não tem a interpretação fiel do que está acontecendo ali. A ignorância nos limita, a ignorância nos oprime, a ignorância nos faz vivermos debaixo de um cabrecho. A ignorância faz com que as pessoas façam a rede bolinha. A ignorância faz com que as pessoas nos levem para cá, para lá, para frente, para trás, sem a gente saber o que está acontecendo. Quando Paulo combate a ignorância, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês que têm a mente de Cristo possam viver com total e plena liberdade sobre o agir do Espírito de Deus, sobre os dons espirituais, sobre morte, sobre Bíblia, sobre tudo. Você não precisa de cabrecho, você não precisa de bengala, você não precisa que alguém fale por você, porque Deus lhe deu o Espírito de excelência sobre sua vida, e não é a ignorância que lhe governará. Oi, pronto, isso aqui dá melhor. Não é a ignorância que deve ou que vai nos governar. Paulo está preocupado e zeloso sobre tudo, para que não vivamos na ignorância. E aqui no contexto do capítulo 12, a ignorância no tocante aos dons espirituais. Olha o que diz o versículo 2: vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Paulo está aqui dando ênfase ao contexto das inúmeras religiões que havia, ou que estava sendo representada por os irmãos de Coríntios. Imagine aí, cada pessoa que está aqui presente, ou cada pessoa que está em casa me ouvindo, que era de uma religião diferente, adorava um Deus diferente, adorava uma entidade diferente. Algumas pessoas adoravam diretamente ao diabo, ia para o espiritismo, ia para o candomblé, ia para a macumba, ia para outras religiões aí. No caso aqui do contexto de Coríntios, havia inúmeras religiões que invocavam demônios. Demônios que estavam sendo representados por pseudos, entre aspas, pseudos mesmo, deuses.
a deusa Afrodite e outros deuses mais, que nada mais, nada menos eram do que demônios. E que a forma como esses deuses se manifestavam era por entidades que tomavam o corpo das pessoas para se manifestar no meio das suas reuniões. E com a manifestação daquelas entidades, os que estavam ali presentes entendiam que o Deus desceu entre eles, mas na verdade eram demônios mesmo. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 2. Quando eram gentios, vocês eram levados pelos ídolos mudos. Esses ídolos vos governavam. Esses ídolos vos guiavam. Eu já orei por pessoas aqui, irmãos, que possessam de demônio. Há alguns dias atrás eu orei por uma pessoa que estava possessa de demônio. Deus repreendeu o demônio da pessoa. Quando eu fui conversar com ela, eu disse: o que foi que você fez? Não, eu fui para um centro de macumba, bebi sangue de galinha. Tinha oferecido a minha vida ao diabo. Aí uma pessoa disse para o diabo receber você, você vai tomar aqui esse sangue aqui, que foi ungido, consagrado a ele. E a pessoa tinha tomado aquele sangue. Talvez você diga assim: é meio estranho, de fato é, mas para quem veio dessas religiões, aonde invoca demônio, beber sangue de bicho, de animal e até de gente, é muito comum. É muito comum. A gente olha isso hoje como algo assim meio que fora do comum. Até acho chocante, né? Você ouvir: rapaz, bebeu sangue de gente, sangue de galinha, sangue disso. Primeiro que a Bíblia condena, né? Os irmãos aí que amam galinha, cabidela, estão vigiando aí na terra, né? A Bíblia condena isso aí, viu? Então, tenha cuidado sobre isso. Porque o que acontece é que havia uma geração dentro de Coríntios que amava, ou melhor, que era guiado por deuses estranhos. E esses deuses nada mais eram, como Paulo está dizendo aqui, ídolos mudos. Demônios que governavam a vida deles, e eles eram guiados por esses demônios. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 3 coisas nós vamos aprender aqui no versículo 3. A primeira coisa é que o Espírito de Deus, ele não é um espírito de discórdia. O Espírito de Deus não é um espírito de discórdia. Jesus, quando foi acusado de estar expulsando o demônio em nome de Beelzebu, ele disse: olha, o diabo não expulsa o diabo. Um reino subdividido, ele não subsiste. Diabo não expulsa demônio. Se alguém está expulsando demônio, esse alguém está expulsando em nome de Deus. Então não considere que o diabo está expulsando o diabo, porque ele não se divide. Ele não vai estar guerreando contra ele mesmo. Ele pode confundir mentes e corações para que venham guerrear entre si. Mas ele guerrear entre ele mesmo, ele não guerreia. O inferno é unido. Mas a igreja muitas das vezes não é unida. Mas o céu também é unido. Ninguém que fala em nome de Deus pode dizer que ele é maldito. Anátema, maldito ou amaldiçoado. Se alguém fala em nome de Deus, a autoridade que ali há é a autoridade do Espírito. Irmãos, o nome de Deus é tão poderoso que o inferno, os demônios se prostram para adorá-lo. Eu não desejo que você viva procurando experiência de caça-fantasma para expulsar demônio. Mas quem aqui já teve a oportunidade, com a graça de Deus, de pôr a mão sobre alguém demoniado e expulsar o demônio daquela pessoa, percebeu o quanto o nome de Deus é poderoso. Porque não é o nome da gente não, meu filho. Não é a gente não, a gente é comedor de cuscuz e farinha.
A gente dá uma gripe, a gente fica sendo numa cama. Ai, ui, vou morrer. Ai, Jesus, vem cá, socorro, não estou aguentando. A gente é pó, a gente é barro, a gente é um sopro, assoprou, foi embora, acabou. Você comeu uma comida mais ou menos, você passa um dia reinando, pronto, no outro dia você está só a chaleira, suando. Não tem nada, rapaz. Não diga que eu sou, não venha para cá não, porque eu sou, quando levanta a mão, tudo corre. Pode ser outra coisa, né? Mas Jesus é que é. Quem já teve, digo e repito, não estou procurando aqui caça-fantasma não, viu? Mas quem já teve a experiência de levantar a mão para falar em nome de Deus, para expulsar o demônio de alguém, já viu o quanto o nome de Deus é poderoso. Porque o diabo se prostra mesmo. Você chega numa pessoa endemoniada, o demônio toma a vida daquela pessoa. É uma força que às vezes 10 homens não segura. Aí você diz, em nome de Jesus, desmonta. Eita, que nome poderoso. Eita, que nome poderoso. Eita, que nome poderoso. Se tem o nome de Jesus, irmão, é porque tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não vai falar em nome de Jesus. Ou melhor, quem tem o Espírito de Deus vai falar em nome de Jesus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem condição de falar em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui, não quero porém, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito ou amaldiçoado, que a palavra anátema significa isso. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, para que alguém fale que o Senhor é Deus, é preciso que ele tenha o Espírito de Deus. E para que alguém diga que Jesus é anátema, o tal não tem o Espírito de Deus. Agora, sabe qual é o problema dos dias de hoje? É que a gente usa o nome de Jesus até para mentir. No período aqui de Paulo, para você ter uma ideia, os escribas, quando falava do nome de Yahvé, de Javé, que é Deus, Jeová, havia todo um cuidado. Os escribas, quando iam transcrever o texto sagrado para novos papiros, eles tinham tinta específica, caneta específica, claro, não era caneta dessa, havia uma pena específica. Havia um processo de purificação e de santificação deles, para poder se dirigir ao nome de Yahvé, de Jeová, de Deus. Hoje a gente está na rua, mas rapaz, debaixo do sangue de Jesus eu lhe digo isso. Como é? Rapaz, tu não viu isso não? Diante de Deus que eu não vi nada. Mas rapaz, tu não fez não. Eu digo isso diante de Deus, eu não fiz não. Então hoje, banalizaram o nome de Deus. Banalizaram o nome de Deus, o nome de Cristo, de forma tal que as pessoas não temem mais. Mas Paulo está lidando aqui com a cultura de pessoas que, para falar em nome de Deus, tem que ter o Espírito de Deus. Hoje tem profeta que se levanta dizendo assim, diz o Senhor, quando Deus está dizendo coisa nenhuma. Na velha aliança, quando o profeta se levantava para dizer, assim diz o Senhor, o rei e a nação se curvava. O rei e a nação se curvava. Porque ninguém se dava de besta de levantar a boca para dizer, assim diz o Senhor, sem Deus está mandando dizer. Até porque lá era olho por olho e dente por dente. O profeta falava, e se Deus não cumprisse, quem morria era o profeta. Ué, e você não falou e Deus não fez? Então vem cá, profeta. Abra a cova aí, joga o leão lá, joga o profeta lá com o leão sem anjo. Vamos ver o que vai dar. Amarra o profeta no calabouço, deixa ele lá morrer sem água e sem pão. Porque falou em nome de Deus e Deus não mandou falar. Hoje, você tem que ter muito cuidado, irmão. Muita gente que abre a boca dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus não falou coisa nenhuma. Digo e repito, eu sou crente que creio nos dons espirituais, creio nos seus profetas, creio no agir de Deus até o tutano. Creio. Mas essa brincadeira que estão fazendo hoje, nos dias de hoje, brincando com o nome de Deus,
bagunçando com a igreja, desculpa usar essa expressão, esculhambando com o evangelho. Porque hoje, irmãos, os pastores, o nome de pastor é sinônimo de rejeição, de escândalo, de vergonha, de humilhação, não generalizando, mas em muitos lugares tratam assim. Por quê? Porque muitos levantaram dizendo que estavam se levantando em nome de Deus e que não tinha coisa nenhuma com Deus, muito menos temor ao Senhor. Eu dizia ontem a um irmão que estava comigo, me acompanhando na visita de uma congregação, muitas pessoas, o não cristão se escandaliza mais do que o cristão quando um pastor pratica atos imorais, atos que a Bíblia condena e a sociedade também. Por isso que a Bíblia diz: ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Quando pseudos líderes se levanta, e se levanta com eles ali acusações de adultério, acusações disso, daquilo, outro e tal. A gente que está no púlpito, no altar, a gente sabe o quanto a gente padece com isso. Em chegar em lugares e pessoas que não conhecem você, achar que você está no mesmo nível daqueles que não temem a Deus e que brincam com o nome de Deus e que brincam com a igreja. Porque não pense que é uma coisa que acontece uma vez perdida, que infelizmente não é. Quase todo dia tem escândalo, tem coisa que corrói, que destrói, que arruína, que escandaliza, que envergonha o evangelho. A gente que está aqui no altar, irmão, eu digo para os obreiros na reunião de obreiros: pessoal, vocês compraram uma passagem sem volta. Essa vida aqui não tem marcha ré, o retrovisor a gente quebra, que se for olhar para trás, a coisa não anda. E é uma renúncia todo dia, o dia todo. É uma renúncia todo dia, o dia todo. Você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar: se eu fizer isso, o que vai acontecer? E o resultado disso aqui vai dar em quê? E como é que as pessoas vão enxergar? E como é que tudo... Eu tenho que pensar em todas as variáveis possíveis que podem acontecer mediante uma escolha minha. Se aqui dali gerará vergonha, humilhação, escândalo ou não, ao reino de Deus. Não é a mim não, é ao reino de Deus. Grande é o grau da renúncia, das limitações, que muitas das vezes nos geram um fardo. E se a graça de Deus não for conosco, nós não conseguimos vencer. E por que temos que carregar esse fardo? Para que outros não se escandalizem, para que outros não estejam expostos à vergonha alheia, para que outros não percam a fé, para que outros não se distanciem do Senhor, para que outros não esqueçam que Jesus é o Salvador. Nós somos, a Bíblia diz, o exemplo dos fiéis. Não é fácil, mas para muitos lugares aí, ser pastor é a coisa mais fácil que tem. Nunca foi e nunca será. Tem muitos pastores por aí que simplesmente tratam o reino de Deus com desprezo. Estão nem aí se está envergonhando, se está humilhando, se está escandalizando, se está fazendo, se não está fazendo, se está quebrando princípios, destruindo lares, famílias e tudo mais. Querem se promover, se vangloriar, crescer em cima da vergonha alheia. Estão preocupados se as pessoas vão para o inferno ou não. Estão nem aí. Ai daqueles. Ai daqueles. Paulo vai nos advertir claramente, nessa primeira sessão desses 3 versículos, do capítulo 12, Paulo vai desmistificar esta pseudo-espiritualidade. E vai mostrar que há uma espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade, e essa espiritualidade deve ser valorizada.
através do Espírito de Deus. Você vai perceber nos versículos posteriores que Paulo vai simplesmente apontar para a unidade da igreja a partir do Espírito Santo, valorizando o Espírito, valorizando os dons, sobretudo dando à igreja a devida honra que ela merece. Nós precisamos nos voltar para a palavra, irmãos, para que possamos responder a todo o questionamento da nossa fé. Quando muitos aí estão bagunçando com o evangelho, com o reino de Deus, fazendo da igreja. E sabe o que é incrível? É que tem pessoas que crescem dentro de uma igreja balizada pela palavra, que se contamina. Ah, pai, fulano era da igreja, uma pessoa tão bem doutrinada, tão bem alinhada na palavra, tão bem comprometida com a palavra. Olha onde fulano está. Se contamina com essas doutrinas vãs, com essas espiritualidades místicas, que muitas das vezes não tem nenhum grau de espiritualidade. O que tem ali nada mais é do que um misticismo, representado por símbolos que invocam um contexto que o próprio Cristo já encerrou, que a própria palavra já encerrou. O véu já foi rasgado, mas para muitos tem que ir lá costurar ele. A mente de escravidão parece que quer dominar as pessoas de forma tal que a gente prefere fazer o alinhamento para costurar novamente o véu, porque a gente precisa ter alguém que seja o nosso sacerdote, que seja o nosso profeta, que seja o nosso rei. Só que o véu rasgou. Vou na casa do profeta. O véu rasgou. No lugar de você ir na casa do profeta, entra no teu quarto, em segredo fala com teu pai, e em segredo teu pai virá e te recompensará. O véu rasgou. Quando o véu não estava rasgado, eu precisava do sacerdote para apresentar o meu pecado diante de Deus através do meu sacrifício, para pedir perdão pelos meus pecados. Quando o véu não estava rasgado, eu precisava buscar o profeta, para que o profeta me dirigisse sobre esta ou aquela decisão, se eu iria ou não vencer, se eu iria ou não conquistar. Quando o véu não estava rasgado, eu precisava de um rei que representasse Deus para todos nós. Só que o véu rasgou. Glória, pois, a ele, que o véu está rasgado. Não tem mais divisão entre nós e o Santíssimo Lugar. Não tem mais nenhuma barreira que nos impeça a chegar diante do trono daquele que está sentado ao trono. Não há mais nenhum impedimento para me ligar diretamente a Deus. Há apenas a minha vontade em se prostrar e invocar o nome dEle, e Ele se revelará a mim e a você. Agora, o que nós temos hoje é muitas pessoas então costurando novamente o véu, recosturando ou fazendo de novo. Vamos lá. Estão desfazendo da Bíblia e querendo reconstruir o véu. Estão desfazendo da Bíblia e querendo reconstruir o templo. Não este que o Espírito habita, mas aquele feito de pedras, aquele feito de barro, aquele feito por mão de homens. No lugar de manter este templo onde o Espírito habita, estão preocupados em simplesmente reconstruir o templo que o Senhor já não mais tem interesse de estar habitando no templo. Ele está interessado em habitar em você. Tem alguém aí para Deus habitar? Tem alguém aí que Deus possa habitar? O Espírito Santo de Deus pode habitar no templo que é você. Vós que sois habitação do meu Espírito, vós que sois morada da minha presença, vós que sois habitação da minha glória, vós que sois habitação da minha presença. Há alguém que Ele possa habitar?
Seja você a habitação do Senhor. Nós possamos, irmãos, trabalhar em nossos corações e nos convertermos a Ele cada dia e compreendermos, há sim uma espiritualidade, há sim um relacionamento de espiritualidade com Deus, relacionamento este que passa pela palavra. Eu não quero que ninguém aqui saia incrédulo, que saia desacreditando em profecia, muito menos nos profetas de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que troca nos meus ungidos. Profetas são homens que Deus unge para tanto. Deus unge os seus pastores, Deus unge os seus profetas. Eu não estou aqui mandando você tocar em profeta nenhum, mas eu estou lhe dizendo, não vá se embriagar com falsas espiritualidades. A sua bússola é essa daqui, ó. Seu mapa para chegar até a terra prometida, chamada Israel de Deus, o Israel espiritual, é esse aqui, ó. Se tiver alguma coisa fora dessa bússola aqui, desse mapa, descarte, jogue fora, rasgue, queime, não valorize, porque a superioridade é na palavra. Amém, igreja? Que Deus em Cristo aplique sua palavra em nossos corações. Quinta que vem.